Veja no ICL Notícias, segunda edição. PF mira Cláudio Castro por aportes de dinheiro de aposentados no Banco Master e ex-governador já sofre fritura no partido de Bolsonaro. Lá ele, Moraes envia pedido à PGR para investigar a ligação de Vorcaro com Flávio e Eduardo. A ideia é entender a conexão entre o financiamento de Dark Horse e a atuação dos filhos de Jair. Inimigos do trabalhador. Deputado bolsonarista apresenta pedido de vista e adia a votação do relatório sobre o fim da escala 6x1. Selfie com o presidente ou pedido de socorro? Em crise no Brasil, Flávio Bolsonaro vai à Casa Branca para encontro rápido com Donald Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Neste dia 26 de maio de 2026, também conhecido como terça-feira. E eu já vou dar boa tarde especial para a Rádio Litoral FM 87.9 de Maracajaú. Chico Sá, você Rio Grande do conhece Norte? O Brasil inteiro? Vai saber Rio que Grande do você Norte. Falou. o teste para ver se ele acertaria. Bye, bye, Brasil. É isso. Caravana Holiday. Chico Sá, Leandro Demore, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, é muito legal essa. A gente está chegando em 50 emissoras já, né? São 48 que fechou hoje, acho que mais 2 essa semaninha, 50 emissoras. E aí vamos tentar 100 emissoras para a eleição, muito bacana. E a maioria delas rádios comunitárias de cidades pequenas que não tem rádio local e muitas vezes não tem quase nada de imprensa local, né? Aqueles desertos de informação. Desertos de chamado, informação, né? exatamente. Não tem site local, não tem investigação, porque quem é jornalista sabe que no Brasil, né, Chico, é muito mais difícil fazer jornalismo em cidades pequenas do que em cidades grandes, porque o perigo mora ao lado, literalmente, né? Tem um filme italiano chamado Os 100 Passos, I Cento Passi, que é o caso de um jornalista chamado Peppino Impastrato, que ele é vizinho de um mafioso, de uma cidade muito pequena, na Calábria. E ele denuncia esse mafioso. É um filme baseado numa história real. Ele acaba assassinado, esse jornalista, e vira um grande mártir da imprensa na Itália. E o nome do filme é 100 Passos, porque a casa do mafioso fica a 100 passos da casa dele. E todo mundo falava, pô, você está denunciando esse cara mora a 100 passi da sua casa, você abre o olho nisso. Então eu acho muito legal o ICL estar chegando nesses pequenos, muitas vezes, lugares do Brasil, que a gente muitas vezes pode fazer o trabalho que eles não conseguem fazer localmente. Muito bom. Muito e legal. Trazer para as análises, para o debate nacional também, né? Legal. Então, quero reforçar aqui que para quem quiser retransmitir a nossa programação, manda um alô lá para a gente em retransmissão@icl.com.br. A gente está crescendo muito rápido, né? Toda semana, aliás, todo dia, trazendo as parcerias aqui de transmissões dos nossos programas. Hoje, esse Boa Tarde especial para o Rio Grande do Norte, Chico. Essa rádio fica quase na esquina do Brasil ali, sabe? Ali, lá, apareceu no mapa agora, fica no cantinho mais oriental quase, que o mais oriental é a Paraíba, mas fica ali bem pertinho da esquina do Brasil. Tá agora sim, aparecendo ali no cantinho. Tá vendo lá azul. em cima, mais perto da África do que nós. Muito legal. É praia? É praia lá? É litoral. Cidade litorânea. Maravilha. Essas pessoas podiam convidar a gente para ir nesses lugares eu também. Concordo, né? A gente fazer um programa em cada um desses lugares, né? Rodar o Brasil todo. Aliás, eu sou muito fã de programas ao vivo nessas regiões, assim. Fazer na praça, né? Pô, cada vez um acontecimento. Não, isso. Fazer Imagina. em Porto Alegre, São Paulo é N2 fácil, na praia. Vamos fazer? Pô, já tinha o MTV na praia, não tinha? Tem que chamar o Maurício, nosso diretor aqui, para fazer o N2 na praia. Demais. Total. Bom demais. Ó, vamos plantar essa ideia aí, vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar essa ideia, essa sementinha aí no nosso time de jornalismo. Muito bom. E vamos para o nosso noticiário, falando disso? Bora. Nosso noticiário quentíssimo. Daqui a pouco a Alice Maciel se junta a nós também, gente. Mas temos uma notícia de que pela segunda vez em menos de 15 dias, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, foi alvo de mais uma fase da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal está investigando aportes de mais de 3 bilhões de reais do Rio Previdência em fundos ligados ao Banco Master. Isso é muito importante, né? Só fazer uma observação aqui, porque tem gente dizendo que é dinheiro privado. Não, a gente está falando de fundos do Rio Previdência. Claro.
E no Banco Master, na verdade, a gente está falando de dezenas de fundos, né? Quase 20, pelo menos, ligados a estados. E mesmo o dinheiro de quem comprou os CDBs Isso. vem do FGC, Também. que é uma parte do que o cidadão deposita lá. Não existe dinheiro privado, gente. Banco não imprime dinheiro. Dinheiro do banco não é privado, nunca. Todo dinheiro é das pessoas. É de alguém aquele dinheiro, né? Perfeito. Então, tá Eu cada achei que vez valia mais. esse parênteses, né? Muito Porque bom. o Flávio Bolsonaro tem feito essa afirmação aí. Então, só para a gente desconstruir isso O também. privado era deles, né? Que aí foi pro fundo lá dos Estados Unidos, aí virou privado. Isso, mesmo. é verdade. Aí foi. É verdade. Bem E, observado. aliás, quando ele diz que é privado, ele quase está pedindo licença para... Não, eu posso roubar o privado. Isso. O privado... Eu posso Não ter tem metido problema. a mão em 61 milhões, mas é privado, vocês não têm nada a ver com isso. Exato. É quase assim. Me deixa ser ladrão em paz. Não estou incomodando ninguém. De uma certa maneira. É isso mesmo, Chico. Muito bom. Mas, seguindo aqui, essa investigação ligada ao Cláudio Castro, né, atribui a um ex-sócio daquele blogueiro bolsonarista, Paulo Figueiredo, vocês lembram dele? O papel de intermediar os negócios do governo Cláudio Castro no Banco Master. Então, tem um lobista, anotem aí, o Ricardo Siqueira Rodrigues, que também foi alvo hoje, inclusive, dessa operação. Ele foi alvo de busca e apreensão e ele foi sócio do Figueiredo no projeto de um Trump Hotel no Rio de Janeiro, negociação que foi alvo da Operação Lava Jato lá em 2019. Olha aqui um especialista em Lava Jato já para poder explicar para a gente. Mas segundo a Polícia Federal, gente, o Rodrigues ele foi o articulador, o captador e lobista na obtenção desse dinheiro todo do Rio Previdência em aplicações ligadas ao Banco Master. E ainda, de acordo com as investigações, foi identificada uma comissão de 0,6% que foi paga pelo Vorcaro ao Siqueira Rodrigues por meio de uma empresa, a empresa de mídias promotora LTDA. Essa empresa ela foi usada para lavagem de dinheiro e pagamento de propina a agentes públicos. Só para trazer também uma mensagem que foi trocada aqui entre o Siqueira Rodrigues e o Vorcaro, indicando que o Vorcaro, né, o Daniel Vorcaro, ele estabeleceu metas de captação de recursos públicos de fundos previdenciários na tentativa de salvar o Master. Então, você está vendo aí na sua tela, ele diz o seguinte: Daniel, quero deixar registrado aqui meu agradecimento a toda a equipe que você disponibilizou desde novembro. Atingimos a meta estabelecida em apenas 45 dias. O banco foi o segundo maior captador de letra financeira nesse período e temos um pipeline para o primeiro semestre já em reta final de mais de bilhão. E aí, só para explicar aqui essa linguagem de vendas para quem não Pipeline. né, desse mundo. Eu também não sou, gente, mas a Luzia aqui do nosso roteiro, né, ela que é uma apuradora, assim, não passa nada por ela. Ela me explicou que é quando você já prospectou o cliente e já está pronto para fechar o negócio. É nesse estágio que está quando a gente está falando de vendas. E aí vou passar para vocês, mas só para trazer o outro lado. O advogado Carlo Lucchioni, que faz a defesa do Cláudio Castro, ele disse que vê uma possível motivação política nessa nova operação e que o ex-governador acompanhou as buscas com serenidade. Olha, primeiro, demorou para chegar no Cláudio Castro da maneira como estava chegando. Aliás, estava liderando as pesquisas para o Senado no Rio de Janeiro, né? Segundo, pode abrir aí uma possibilidade, caso a candidatura do Flávio Bolsonaro dê em água, o Flávio ocupar a vaga ao Senado no Rio de Janeiro, porque o Flávio não mudou o domicílio eleitoral, deixou no Rio de Janeiro, já pensando que se não tivesse a presidência, teria o Senado. Então isso fica em aberto. Agora, esse caso, Chico, como a gente vem falando no N2 aqui na semana retrasada, a gente falou a mesma coisa. Ele é praticamente uma apuração em andamento, né? Então, às vezes, um detalhezinho... Veja, esse detalhe de que esse cara foi sócio do Paulo Figueiredo... O Siqueira, né? O Siqueira, que foi pescado pelo Igor Mello e pelo Kleber Lourenço, aparentemente você pode olhar assim, tá, mas o cara foi ex-sócio do cara lá atrás. Tudo bem, vamos lá com a nossa audiência, vamos pensar juntos. Sim. Ver como as coisas elas vão tendo uma lógica, não é de graça. Ele era sócio do Paulo Figueiredo naquele empreendimento que era para ter sido construído no Rio de Janeiro do hotel do Trump, né? Ia ter lá na Barra da Tijuca um hotel com o nome do Donald Trump, primeiro empreendimento hoteleiro do Trump fora dos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo era sócio e representante dessa história aqui no Brasil. Em um determinado momento,
investigadores detectam que tem um esquema acontecendo ali. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Fazem uma investigação. O Paulo Figueiredo, inclusive, ele cai nessa investigação. Eu fui buscar o nome da operação porque foi 2019. Operação Circos Máximos da Polícia Federal. E investigou suspeitas de irregularidade e pagamento de propinas envolvendo recursos do Trump Hotel, tá? Paulo Figueiredo e esse cara que caiu hoje, esse Siqueira, os dois já estavam juntos lá atrás. O que acontece imediatamente? O Paulo Figueiredo ele foi para os Estados Unidos o quê? Ficou bem claro na época, gente, para fugir. Para fugir. Sim. Aí o Brasil emitiu um alerta para a Interpol. O Paulo Figueiredo foi preso em Miami. Chegou a ser preso em Miami. Foi ouvido lá. Então, Gabi, ele é inocente até hoje porque nunca conseguiram terminar os processos contra ele. Tem um procedimento na CVM, esse sim já finalizado, que ele tem que pagar uma multa na CVM. Se eu não me engano, é para cima de centenas de milhões de reais, se você conseguir encontrar. Tá? E aí, Chico, a cereja do bolo. Qual que era o banco que estava envolvido na história do Trump Tower no Rio de Janeiro? BRB. 2019. Então veja, nada é por acaso. As coisas vão se fechando. Já existia ali um esquemão investigado pela polícia do senhor Paulo Figueiredo, que foge para os Estados Unidos, é pego pela Interpol lá, fica preso durante um tempo. Tem esse procedimento na Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, tem uma multa que ele tomou em cima desse processo, que ele tem que devolver um dinheiro que, segundo a CVM, eles embolsaram, uma grana lá que não era para ter embolsado. Esse sócio dele já foi delator da Lava Jato lá atrás. Então o cara vem de anos de mutreta, envolvido com o Paulo Figueiredo, já tinha BRB nessa história e cai agora dentro da história do Banco Master. Parece que é só capítulos diferentes, Chico, da mesma novela. Eu achei o documento aqui, 20 Achou milhões, o documento? 250 mil. É isso. Quanto ele deve na CVM? 20 milhões, 20 milhões, 250 Nossa, mil. dinheiro. É um dinheirinho, né? Se não me engano, tem 2 condenações na CVM. Essa uma e tem uma outra também. Isso aqui terminou já. Tem que pagar. Não vai pagar, fugiu. Fugiu para os Estados Unidos, que é paraíso de gente que precisa fugir, né? Totalmente. Não, aí você pega toda essa rede que você conectou aí, da forma mais azeitada possível, puxa para hoje e descobre-se que o Flávio Bolsonaro, a conversa dele com o Vorcaro era no ritmo dessas injeções do Rio Previdência no Banco Master. O Kleber Lourenço traz hoje. Então, é outro ramal com o mesmo dinheiro. O mesmo Master que também, com suas amizades com o BRB, com sua ligação extremada com o BRB. A mesma coisa. O cara que está com o Paulo Figueiredo, ele aponta até agora, de toda a história. Exato. E agora aprenderam celulares, o Castro, né? E, segundo eu vi hoje à tarde, o Cláudio Castro, como sabia de tudo que estava acontecendo e tudo que fazia, dizem que não apagava nada dos celulares. Porque falava aí nas conversas de bastidores que se ele caísse, cai a alergia inteira, cai não sei quem, cai senador, cai candidato, cai todo mundo. Então, assim, por que a gente se pergunta, né? Por que não botava a mão no Castro? Por que não bota a mão no Ibanez? Porque não é só o Ibanez, né, Gavi? Lógico. Então ninguém bota a mão no Ibanez, porque o Ibanez tem um celular na mão. Se cai o Ibanez, os caras vão olhar e falar, opa, caiu o Ibanez, cai 25 deputados, não sei quantos da Assembleia lá de Distrital de Brasília, secretário, Celina Leão, Ciro Nogueira, né, e a coisa vai indo. Dizem que o Castro tem esse arsenal todo aí. Então a gente vai ter um ano quente, um ano eleitoral com muita coisa para trabalhar aí. Bem observado. Ninguém tira férias nessa empresa, mano. Não, você tá proibido. Eu tô proibido. Eu que tô te proibindo. Até parece que eu tenho esse poder. Mas vou trazer aqui a enquete para quem está nos acompanhando pelo Papo Legal também, a nossa rede social. Adivinha qual é o tema da nossa enquete de hoje? Você que já votou. Cláudio Castro será preso antes da eleição? Sim, todo governador do Rio de Janeiro vai preso. Ou não, ele vai provar a sua inocência aqui nas perguntas. Capciosa essa pergunta aqui, hein, da nossa enquete. Já votei, sim. Sim. Votou aí Leandro Demore e Chico Sá pode votar também? Sem nenhuma, não tem outra chance. É a melhor opção que eu já tive em enquete até agora. Sim, todo governador do Rio de Janeiro. Por que o Cláudio Castro, metido em tudo isso, não seria?
talvez ele seja páreo duro por Sérgio Cabral em matéria de mutreta. Sim. Eu não sei, Chico, porque os valores mudaram, né? O Cabral era da época da corrupção romântica. Isso agora você pega... Corrupção mais romântica. longo o relacionamento também, né? Mais longo, ele cobrou joia pra esposa, era uma outra onda. H. Stern, passava por joalherias. Guardanapo, festa do guardanapo. Esse agora, só a parte Banco Master, você chega em 3 bilhões. Que a gente trabalhava aqui com uma conta humilde, até agora, de quase 1 bilhão. A gente tinha o cuidado de dizer quase 1 bilhão. Não, era o triplo disso. Tinha 2 bilhões que a gente não sabia ainda. A gente não sabia que descobriu agora. E a grande pergunta é aquela que a gente sempre fez aqui. Esse dinheiro dos aposentados agora, do Rio de Janeiro, do Amapá, que está aliado do Alcolumbre, do Amazonas, dos outros lugares, vai voltar para os aposentados? Eu não sei se volta, porque esses dinheiros somem, né, Chico? Vira mansão em tal lugar, está no nome de uma offshore, que está no nome da trust, que está dentro de um fundo, dentro de outro fundo. Boa parte desse dinheiro evaporou. Total. Então, assim, você vai conseguir bloquear... O Master estava praticamente sem caixa. O Master estava alegando para o Banco Central que o caixa dele estava naquela administradora de fundos, a REAG. O Banco Central, quando bota o olho lá dentro, vê que os fundos não tinham nada dentro. Ou que estavam hipervalorizados, com cártulas vencidas do Banco BESC, uma série de coisas. Então, assim... Onde que eles vão achar dinheiro para devolver? Isso aí o FGC não cobre. Então você que é aposentado do Rio de Janeiro aí, olha, não sei o que vai acontecer com a sua aposentadoria não, gente. Eu quero chamar aqui também Demore e Alice Maciel para a nossa conversa, só antes lembrar que a gente tem sempre a Sala Viral também no nosso Papo Legal. A Sala Viral é o assunto do dia que a gente está conversando e a nossa sala de hoje é Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar ao longo deste N2 e, claro, tem a sala do N2 também, onde a nossa enquete está aberta, que eu chamei agora há pouco. Vou chamar a Alice Maciel também para continuar nessa temática aqui, trazendo a repercussão da decisão do ministro André Mendonça, também do STF. Alice, boa tarde para você, minha querida. Bem-vinda. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Demore. Boa tarde, Chico. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo aí nas rádios espalhadas pelo Brasil. Maior orgulho. E olha, eu vou votar também na primeira opção da enquete, porque pela decisão do André Mendonça, o que tem, a Polícia Federal tem muita prova contra o Cláudio Castro. Alice, uma coisa que se fala muito da delação também do Vorcaro e tal, talvez um cara que possa delatar esse Paulo Henrique Costa, mas hoje foi pego de novo mais coisa dele, né, comprando apartamento, não sei o quê. Parece que a delação é quase desnecessária, né, Alice, nesse ponto, porque a peça hoje apresentada pelo Supremo, que é uma parte do que a Polícia Federal tem, né? Vamos lembrar, a Polícia Federal tem uma massa de informações da investigação, submete aquilo à PGR faz os pedidos para o Supremo, e o Supremo escreve ali, digamos assim, o motivo pelo qual está dando autorização para buscas, apreensões e eventuais prisões. Aquilo ali, Alice, é o pedacinho. Parece que delação está se tornando cada vez mais uma coisa inútil nessa história, né? Exatamente, é o que a Polícia Federal tem falado e a PGR desde o início para a defesa do Vorcaro, que não adianta ele vir com informações que a Polícia Federal já tem no celular, que eles querem informações que estão além do celular. E o Vorcaro já escondeu informações também, né? A gente sabe que, por exemplo, o caso do Ciro Nogueira, do Flávio, não estavam na proposta de acordo de delação. Então, essa delação ela só vai ser efetivada se o Vorcaro apresentar mais informação, trouxer mais elementos além desses que estão no celular, que aparentemente, realmente, se falar, eles conversavam muito pelo telefone, combinavam, né, muitas mutretas ali, e a Polícia Federal está com tudo isso na mão. É isso, o Vorcaro também que voltou à cela especial, né, e a delação está travada, mas precisa oferecer mais elementos, como disse aí a Alice também. Ô Chico, eu queria trazer aqui os indícios que hoje teve essa operação, né, foi uma decisão do André Mendonça, e aí nos documentos tem o apontamento de que há indícios de um vínculo próximo, mais um vínculo próximo nessa história do Banco Master, tem muitos vínculos próximos aí. Nesse caso, entre o ex-governador Cláudio Castro e o Vorcaro.
E aí, o que as investigações estão mencionando? Encontros frequentes entre os dois, em ambientes privados, viagens ao exterior também custeadas pelo próprio Daniel Vorcaro. Tem 2 telas aqui que eu vou chamar a atenção para daí a gente voltar a conversar, em que o ministro do Supremo aponta essa relação. Então, essa primeira que você está vendo aí, ele diz o seguinte no documento: os elementos indicam que o Cláudio Castro, na condição de então governador, mantinha vínculo próximo com Vorcaro e exerceu papel politicamente relevante para a viabilização dos investimentos do Rio Previdência no Banco Master. Há sincronismo entre encontros mantidos entre os dois e os aportes financeiros subsequentes, indicando que a liberação de determinados investimentos dependia de alinhamento político com Cláudio Castro. Tipo, reunião, encontro, aquela coisa, né? Que você vai... Conversava, fechava, estava lá na conta. Isso, chega que fechar o negócio ali, né? Para ter o martelo. Mendonça, o André Mendonça também diz que esse alinhamento, mais um documento que a gente coloca aqui na tela, permitiu a nomeação estratégica de dirigentes do Rio Previdência em cargos-chave, assegurando que as decisões sobre a aplicação de recursos fossem conduzidas em desconformidade com a política de investimentos, mas em favor dos interesses do Banco Master. Então tinha que ser alguém que fosse parça desse esquema, né, Alice? Exatamente, Gabi. A gente estava falando aqui, né, sobre essa questão das provas. O próprio André Mendonça, ele cita na decisão dele que a Polícia Federal apresentou diversos elementos de prova que atestam a existência de fortes indícios de que houve corrupção e de crime contra o sistema financeiro. E eu queria chamar a atenção também, vocês estavam falando aí do montante, né, mas desse período do rombo, além do valor, que me chamou a atenção, porque de outubro de 2023 a julho de 2024 foram 970 milhões investidos pelo Rio Previdência em letras de financiamento do Master, e em dezembro de 2024 e outubro de 2025, também em menos de um ano, foram mais de 2 bilhões em fundos estruturados pelo Master. E o que o André Mendonça aponta, que a Polícia Federal encontrou também, que as aplicações, elas continuaram mesmo depois dos alertas dos órgãos de controle. E um outro trecho que me chamou a atenção também na decisão do ministro é que ele fala, né, vocês já falaram aí de vínculo de uma relação pessoal, mas ele fala exatamente em vínculo pessoal estreito, o que aparentemente, né, a gente não, como o Demori falou, a gente não tem acesso a todas as provas, mas o que indica que as conversas indicavam bastante intimidade entre eles, além desses encontros, tanto aqui quanto no exterior, financiados pelo Vorcaro e que, de acordo com a Polícia Federal, coincidem com os aportes do Rio Previdência no Banco Master. Muito bom, Alice, trazendo os detalhes aí dessa história, Chico, eu vou passar para você comentar também, e Demori, mas antes eu queria trazer o Flávio Bolsonaro nessa história também, envolvendo a decisão de um outro ministro, na verdade uma intimação do Alexandre de Moraes, à PGR, para se manifestar sobre um pedido para investigar as ligações do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro também, ex-deputado, e do ex-presidente Jair Bolsonaro com Daniel Vorcaro. E tem um prazo de 5 dias para essa manifestação acontecer. Foi aqui um pedido protocolado pelo deputado Lindbergh Farias, na ação que o Eduardo é réu por coação no julgamento da trama golpista. E aí o Lindbergh ele argumentou, né, que é preciso investigar o financiamento no filme Dark Horse e a atuação do Eduardo nos Estados Unidos, além do envolvimento, lógico, do próprio Flávio e do ex-presidente nessa história. Aí, só para fechar, o Lindbergh ele também pediu para a PF apurar as declarações que o Valdemar Costa Neto fez em entrevista à Globo News. Ontem o Chico falou sobre elas aqui, né? Porque ele desmentiu o Flávio Bolsonaro ao vivo, gente. Ele disse que o senador esteve na casa de Daniel Vorcaro para cobrar o pagamento do restante do dinheiro que conta, né, do filme que conta a história do Jair. Então tá aí na tela a frase. O Flávio Bolsonaro, frase do Valdemar Costa Neto. O Flávio Bolsonaro foi visitar depois para ver se conseguiu o restante do dinheiro.
Vorcaro estava sendo investigado, não foi condenado a nada. Nós não temos dúvida de que foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é a coisa mais natural do mundo, Chico. Caramba! Depois da prisão, vamos deixar claro aí. Foi perguntado. A mais natural do mundo. É mais natural. Não há Depois- nada mais natural do que isso. Mas é o que eu falei, Depois fui lá você cobrar o meu. Ué, natural, né? Essa é a linguagem do Valdemar. É claro. Porque o Flávio estava falando, não, foi uma reunião para botar ponto final, né, na história do filme, e também na relação Não. com o Daniel Vorcaro. Foi lá cobrar o que estava devendo. Aí é duro, né? Ser desmentido pelo aliado ao vivo na TV é um pouco a mais, né? É duro. Sabe, Chico, que eu tava final de semana agora, acho que foi domingo, saiu uma matéria que o trustee, que chama nos Estados Unidos, que é o cara que comanda os fundos nos Estados Unidos, né? O fundo nos Estados Unidos é chamado trust e o cara que é o cara que manda no fundo é o trustee, que é o tal do advogado do Eduardo Bolsonaro. Sim. Saiu uma reportagem de que eles abriram também uma empresa em Delaware. Aí eu fui fazer o que a minha avó falava, Alice, que a minha avó falava, tem que tirar saber, meu filho. Daí eu fui tirar saber, né? Fui lá tirar saber, para entender. O que acontece? Vejam, como é mais complicado do que a gente imagina, e eu não sei se vão conseguir chegar onde interessa. Delaware é um paraíso fiscal em solo americano. Então, se alguém fala para você que tem uma empresa em Delaware, você já desconfia. Não é tudo que é legal que está em Delaware, não, mas é um lugar onde as pessoas já montam empresa para ter menos transparência. E aí, o que essa pessoa me explicou? Que é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e que conhece muito bem esses lugares de proteção de dinheiros. Falou o seguinte, Leandro, o fundo nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira. Você, Gabi, por exemplo, monta um fundo. Monta um trust nos Estados Unidos. E a Gabi é a titular do trust, que é o advogado do Eduardo Bolsonaro. Beleza. Só que, e daí, por que eu tô falando isso? Final de semana, esse advogado do Bolsonaro falou, não, a casa que eu comprei do trust é minha. Só que não basta ele falar, porque o que acontece? Não necessariamente o trustee, que é a Gabi, é o dono do que está no trust. Entendi. Pode ser só o gerentão ali. Isso, os reais beneficiários estão dentro do trust. Então, o que a Polícia Federal ela vai ter que fazer nesse caso? Ela vai ter que abrir um protocolo de cooperação com a Polícia dos Estados Unidos através do Ministério da Justiça. Vai ter que convencer a polícia nos Estados Unidos de que precisa olhar dentro do trust. E os Estados Unidos, tem Delaware, que é um paraíso fiscal, mas no resto, os Estados Unidos também é meio que um paraíso fiscal. Dificilmente eles vão autorizar que você pegue a chave e abra o trust. Porque se abrir o trust, a gente pode ver que, por exemplo, a casa que o advogado, que a Gabi fala que é dela, não é dela. Ela é quem controla o trust, mas o real beneficiário da casa pode ser o Chico. Sim. Posso ser eu. E outra coisa que eu perguntei, e dentro do trust vai dar para poder ver como gastaram dinheiro? Daí a pessoa me disse, é aí que está o ponto. Porque o dinheiro entrou, certo? O dinheiro do Vorcaro foi para lá. Sim. Foi o que eles falaram. Sim. Em tese, se esse trust foi aberto só para o filme, toda a nota fiscal que foi emitida para fazer o filme, maquiagem, contratação de ator, locação, aluguel de câmera, o trust vai pagando as notas fiscais. Se lá dentro tiver uma conta telefônica paga para a pessoa física Chico Sá, isso é um problema. Então, eles não vão deixar abrir o trust. Ninguém vai abrir o trust. Pergunta para esse advogado do Eduardo Bolsonaro se ele topa abrir as finanças do trust. Ah, tá. E abrir o trust para a gente ver quem que é o real beneficiário da casa, quem que são os donos da empresa em Delaware, quais são as contas da empresa em Delaware, o que esse trust dos Estados Unidos, quanto dinheiro entrou e quanto saiu e para onde saiu o dinheiro. Essa vai ser a grande dificuldade daqui para frente. E a gente não sabe se a Polícia Federal vai conseguir chegar lá dentro, Chico. O cara Esse é o guardou grande direitinho, problema. É uma estrutura feita para isso. Alice, eu vou pedir para você fechar esse comentário, porque eu ainda queria falar muito rapidamente sobre escala 6x1, né, que foi adiada de novo a votação. Mas vamos fechar com esse assunto aqui também, quero te ouvir. Não, rapidinho, Gabi. Primeiro que eu acho que
vai precisar de uma colaboração dos Estados Unidos, né? Para, de fato, a Polícia Federal conseguir avançar nessa investigação. E eu queria só chamar a atenção num ponto que o Demori falou, porque essa trust em relação à casa, né, ela foi aberta, uma empresa do advogado abriu essa trust e quem assina pela trust, quem assumiu que era o dono da casa, é um ex-secretário de Fomento à Cultura, que é o André Porciúncula, que inclusive foi sócio do Eduardo Bolsonaro numa empresa nos Estados Unidos também, que já fez movimentações também que até hoje ninguém consegue entender muito qual que foi a atuação dela, como que ela recebeu dinheiro, foi um ano só e ela já teve uma movimentação grande financeira, então isso de uma certa forma está tudo aparentemente interligado e é o que a Polícia Federal vai tentar descobrir, né? Vai tentar investigar essas conexões, mas de fato vai precisar de uma ajuda aí dos Estados Unidos também. Exatamente. Vamos virar aqui para falar de escala 6x1, gente? Esse assunto é urgentíssimo também. Teve um pedido de vista que foi apresentado pelo deputado Maurício Marcon, do PL, deputado bolsonarista, né, portanto, que adiou, então, a votação do relatório sobre esse tema. O presidente da comissão especial, que é o deputado Alencar Santana, ele disse que o pedido de vista continua, né, segue o regimento da casa e que convocou uma nova reunião para quarta-feira, depois da realização de 2 sessões no plenário. Se for aprovado, esse projeto ele deve ser votado em 2 turnos pelo plenário na quinta-feira e aí depois que vai seguir para análise no Senado. O parecer do Léo Prates foi elaborado a partir de um acordo, a gente falou sobre isso aqui na N2, entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e eles definiram um período de transição de 1 ano para implementar essas mudanças. Pela proposta, esse novo modelo, o 5x2, essa nova escala 5x2, com 5 dias de trabalho e são 2 dias de descanso, entraria em vigor ainda nesse ano e a carga horária semanal seria reduzida 44 para 42 horas em até 60 dias logo depois da promulgação dessa medida. Aí, ao final de 12 meses, a jornada passa a ser 40 horas semanais, né, Alice? Agora, na Câmara, a gente tem uma perspectiva de passar, pelo menos o terreno é esse, né, sem nenhum problema, sem nenhum entrave. Agora, no Senado, esse que é o grande negócio, né, a grande incógnita, o quanto o Alcolumbre, o presidente do Senado, vai conseguir travar. Os empresários têm pressionado, ele se mostra disposto a ouvir, então tem uma expectativa em torno disso. Sim. O lobby já migrou fortemente para o Senado, porque aqui na Câmara está dado como essa aprovação já. Então, já tem uma movimentação no Senado do empresariado e o ponto principal que eles estão tentando mexer principalmente nesse período de transição. Ao invés, hoje, a proposta é de 14 meses, né, desse período aí que você explicou, 60 dias depois da aprovação e mais 12 meses depois, né, os outros 2 anos. E o que os empresários estão tentando agora é aumentar para 4 anos lá no Senado, pressionar os parlamentares para isso, que eles querem ter uma transição aí de uma redução de 1 hora anual. Então, agora esse movimento popular também, essa manifestação, o Congresso todas essas semanas de reuniões está cheio. Hoje teve reunião dos sindicatos e movimentos sociais na comissão especial. Então, agora, depois de aprovado na Câmara, tentar pressionar também no Senado para que não tenha nenhuma alteração dessa proposta de forma a prejudicá-la, né? É isso, Chico. O bom nessa história toda é que o bolsonarismo está se expondo muito. Você pega todo dia, está lá o coordenador geral da campanha do Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, indo para todos os holofotes possíveis, dizendo que temos que esticar essa transição para 10 anos. O próprio Flávio. Então, essa exposição é muito interessante, porque evidencia, deixa muito patente quem é contra e quem é a favor a manutenção dessa escravidão para o resto da vida.
fica muito claro a partir de agora. Júlia Zanata tem falado muito nisso também. Sim. Então tá todo mundo se mobilizando. Esse Macron aí lá do... Colocando a cara. Colocando a cara. Esse foi aquele dos baseados, né? Quem fuma, não sei quantos baseados. Foi o mesmo. É um festival de idiotice, né? Cada dia uma, né? Fica difícil, né, gente? Fica difícil demais. O que você foi lembrar disso? Mas é ele, não é? Quem fuma... Eu fiquei até vermelho agora. É verdade. Ele tentou fazer uma conta dos gramas De lá. quantos baseados a pessoa fuma, né? Pra ficar doidão ou não doidão. Ele fez uma conta meio absurda, Foi né? muito absurdo. Quem fuma tantos baseados? Eu tenho alguns amigos que falam, eu fumo! Tá? Eu falei, não tanto assim. Gente para lá. especialista, né? Para. Ai, Alice, bom demais ter você aqui com a gente, minha querida. Gostei hoje da paisagem, Alice, quase todos os dias, agora vindo diretamente do Salão Verde lá. A Alice da combina Câmara com esse salão, né? Combina muito. Radiante. Obrigada, minha querida. Bom trabalho. Obrigadão, gente. É sempre um prazer. Um abraço para vocês. Valeu, Boa Alice. noite, Bom querido. trabalho, Alice Maciel aqui com a gente. Antes de mais nada, nós temos em primeira mão aqui foto do Flávio Bolsonaro Opa. com o Trump. Uma que a gente está apurando para saber se é verdade, né? Mas a outra, não sei se o Ricardo separou aí. Eu achei que você ia chamar... A foto, aquela? É, a outra Aquela que eu foto. mandei antes, Ricardo. A primeira que eu mandei. Ó, temos em primeira mão. Ah, não, é com o Castro. pô. Ah, não, eu achei que era com o Trump. Não é essa. Tem o Trump condecorando ele, não tem? A outra que eu mandei também? Ali, ó. Ah, não, é o Cláudio Castro. Cláudio condecorando Castro de o Flávio. novo, Ah, não, tudo bem. Confundi, Ricardo. Vamos esperar com o Trump depois. Vamos esperar até Só porque... para lembrar, fiéis amigos. Por né? enquanto, ele não postou nas redes sociais, né? Não, estamos esperando. Deve até armar ali um encontro de vai rapidinho, ter. né? Tá precisando. Vai ter algum encontro nessa linha. Tá precisando, mas aquilo que a gente falou até ontem no N1, assim, primeiro, isso não salva nada. Isso aí vai dar, sabe o quê? 24 horas de oxigênio no Twitter. Eles sabem disso, não muda absolutamente nada. Isso é uma certa tentativa de estancar um pouco da sangria dos bolsonaristas. Sim. Então os bolsonaristas estão ali, tá todo mundo meio arredio. Eu vi que meus grupos lá do interior, lá da minha cidade, lá tá todo mundo... Ei, pessoal, vamos postar, galera, que vocês estão tudo quieto aí agora, hein? Tá todo mundo quieto. O que aconteceu? Quebraram o celular? Hein? Quebraram o Logo celular? você, né? Então todo mundo quieto, não estão falando mais nada? Então eles estão precisando, Chico. Aí essa foto daí faz o pessoal postar Dá de um novo. gás ali, tá? né? Segura um dia. Segura um e dia tal. 2, aí daqui 3 dias ninguém mais lembra desse negócio, não vai interferir em nada. Porque né? agora o drama também é segurar os 30% Isso. da maluquice, né? Isso. Se começar a vazar a maluquice, sair fora, aí é desastre total. Exato. Eu tava vindo hoje no Uber, só rapidinho, depois você me manda embora, tá, Gabi? Tava vindo hoje no Uber Não, e... você ainda tem mais assunto para tratar, mas Ah, pode tá, contar. não, tudo Conta bem. Sua história, conta sua Vou história. ficar, então. Tá? E aí, no Uber aqui em São Paulo, não. A hora que eu saí de casa, a pessoa que me leva para o aeroporto é sempre a mesma pessoa, que é um amigo meu e tal, que faz corrida lá e tal. E ele é da igreja. O cara é da igreja, não vou falar o nome dele aqui porque não me autorizou. Toca na igreja, na banda e tal, evangélico, né? Mas evangélico bacana, do bem, legal. Até saiu de uma outra igreja que ele estava, porque virou maluquice, eles saíram da igreja que eles estavam há 20 e poucos anos e foram para outra igreja. E ele falou para mim o seguinte, o que está pegando agora, eu achei interessante isso, no meio evangélico, ali onde ele vive e tal, é na molecada. A molecada tá puta com o Flávio. E daí tá cobrando os pais. Porque os pais estão ainda muito ali. Isso. Mas a molecada que está vindo agora, primeiro voto, segundo voto, estava lá e tal, que é um pouco antipolítica, antissistema e tal, daquela idade que você está ali e tal, não sei o quê, já deu 2 pés atrás com o Flávio e começa a falar em Renan. O que no jogo eleitoral é interessante, porque o Renan não vai ter voto para nada. Renan Sim, Filho. sim. O Renan, como é que é? Do MBL? Renan Filho. Filho? Não é isso? Não, Santos. Não, Renan Santos. Filho. Gente, estou confundindo Renan o Santos, ministro. o Santos. cara do MBL. O senador. Aí eu fiquei pensando depois, ele não vai ter voto para nada numa eleição majoritária como essa, não vai ter voto para um segundo turno, por exemplo, sim, né? sim. Dificilmente, quase impossível nessa eleição. Mas se a molecada ali que vota muito na extrema-direita, né, a juventude ali é muito forte hoje, Sim. se o cara drenar 5% do Flávio, o MBL é um problemão pro Flávio. Sim. Problema gigante. né? Gigante, um mega de um problema. Porque o MBL, quer dizer, não dá para confiar em nada que o MBL fala, né? Mas, se seguir o que está falando agora, não posso imaginar que num segundo turno Lula e Flávio Bolsonaro, o MBL esteja no palanque do Flávio. Acho que não estará, imagino eu. Porque estão batendo no Flávio Bolsonaro o dia inteiro. E por questão de coerência política, até para crescer depois, aí Não pode É mais isso. interessante ser neutro
Isso. Ou pelo menos na fantasia dizer que é a neutralidade, Exato. que aí cresce depois. Exato, até porque eles se colocam também anti-bolsonaristas, né? Antipetistas e anti-bolsonaristas. Sim. Então, achei interessante esse movimento da galera mais nova com esse negócio do áudio. Falou, pô, mas esse aí também não, então qual que é? Não vai votar no Lula. Quem tá na praça? Renan do MBL. Vamos para lá. Então, é um cara que eventualmente pode até crescer um pouquinho, né? Sim. Só que ele não é um problema pro Lula, é um problema pro Flávio. Total. É isso aí. E ele é forte nas redes sociais, né? Faz muito corte. É aquele movimento que a gente já conhece do MBL, somado também é um pouco de Red Pill também. Tem umas pitadas de Red Pill ali. Claro. O né? Tour de Blonde lá, que o cara foi na guerra da Ucrânia para pegar mulher, né? Exato. Não vamos esquecer disso, né? O Arthur Duval. Queria como eu esquecer, falei. mas infelizmente não deu. É que a minha memória Não é não possível. deixa. Sabe por que você está aqui ainda? Porque eu sou velho e preciso de aposentadoria. Eu também quero aposentadoria, por isso que eu tô te segurando aqui. Então. Acho que vale pra gente também, né, Demore? A gente ainda não tem 50 anos, nem mais de 50 anos. Não, mas a minha aposentadoria foi pro espaço, gente. Eu não tenho carteira assinada e quase nada da minha Você vida. está quase igual ao pessoal da Rio Previdência. Tô ferrado. Porque, olha, no Rio Previdência, Eu também perspectiva zero, viu? quem entrou de 2013 para cá tá assim, quase certo que não vai ter aposentadoria. Exato. As contas são essas de quem entende de Previdência no Rio. Então, As perspectivas... porque o espertinho do governador entregou, ali com o lobby do Flávio Bolsonaro, entregou o dinheiro dos idosos para o Banco Master. Exato. Mas aí, qual que é o negócio? Você vai falar, Nessa só que antes, aula. só pra galera segurar. Segura aí que agora chegou mesmo a foto do Flávio com o Trump, chegou. Tá confirmado porque foi postado oficialmente agora. Só que a gente não vai mostrar agora, mas E a gente vai explicar também o contexto em que isso aconteceu, né? Isso. Uma coisa... Não é pra mostrar agora, cara. Olha, deu spoiler, deu spoiler. Segura Calma, aí, gente, sem segura aí. ansiedade, mas a gente já vai falar sobre isso. Calma, segurem. Mas vamos falar de como construir o patrimônio depois dos 50. Eu quero saber, na verdade, antes dos 50. É especial, acho que, pra galera que tem mais 50 anos, mas a gente, tem que pensar nisso agora. Não adianta ir pensar nisso só lá na frente. Né? Exato. Eu estava comentando com um amigo esses dias que quem é que... a gente falou do Maurício antes. O Maurício é nosso diretor aqui, um dos caras que botou o ICL em pé desde o dia 1, né? Sim. Maurício Arruda. E o Maurício fez aniversário, eu perguntei, né, quantos anos você está fazendo? Ele me falou a idade dele, não vou falar a idade do Maurício Arruda aqui, né? Mas eu falei, cara, é impressionante, porque a minha avó, 30 anos atrás, com uma idade não igual do Maurício, mas próxima do Maurício, cara, parecia que tinha vivido 150 anos. Né? Então tinha uma perspectiva muito curta. Agora, como o Edu fala, até 50 anos, muita gente encara como metade da vida, né? E aí você tem toda... Então, por um lado é legal, a gente está vivendo mais, mas por outro, minha situação particular é isso, eu tive carteira assinada há muito pouco tempo da minha vida. Então, cara, tenho 45, eu tô correndo atrás para tentar segurar algum em algum lugar. De algum jeito, né? Sim. E aí o Edu fez 50 agora esse ano e acho que pensou um pouco nisso para dar essa aula, né? Acho que bateu um pouco essa história também. Porque a gente tem muita gente no nosso público, Chico, que também se identifica, né? E que tá nessa faixa etária. Muita gente. Então era uma aula que era especial dentro do Investidor Mestre. Ele que... tirou de lá esse pedaço. Atualizando, obviamente, né? Enfim, tá toda atualizada aqui. É uma formação especial de finanças, de investimento. É por isso que, para quem não conhece o Investidor Mestre, né? Não sei se alguém aqui não conhece, então se você está chegando agora, é dentro desse pacote. Mas é ensinar a preservar esse patrimônio ou a criar do zero também, gente, porque tem gente que não conseguiu criar, né? E chegou nos 50 anos e agora, o que eu faço? Isso. Então, é com esse pessoal que a gente vai conversar. Muito bom. Quando? Domingão agora? 31 de maio. É isso 8 aí. horas da noite. 8 horas da noite. De Você graça, vai como em- sempre, né? De graça, como Muito sempre. bem. Você vai em sln2.com.br, se você estiver assistindo a gente pela televisão, também é só apontar o celular para a tela, tem um QR Code aqui, ó. A minha mão está aqui, você aponta o seu celular aqui para a tela e garante a sua vaga, vale muito a pena. Bom, gente, eu acho sempre importante, né, falar de investimento, de preservar Importantíssimo. patrimônio. A gente tem que pensar nisso desde cedo. Agora eu vou te liberar, Leandro. Muito bem. Agora Não, a gente vai mostrar foto, não vai? Vou mostrar a foto. A gente vai? Claro, vou mostrar Então a mostra. foto aí. Parece um boneco de cera. Aí, ó. Tá aí a foto do Flávio Bolsonaro. Não dá nem para enxergar, né? Tá tão distante, ó. Agora sim, deram um zoom na foto, né? Eu tô falando aqui com uma pessoa que tá me explicando o que aconteceu na foto aqui. Tô falando, ó, vai dar oxigênio por 24 horas no Twitter. A gente vai fazendo aqui e vai apurando ao mesmo tempo, né?
falou que pegou o Trump num pedaço de agenda, entre uma agenda e outra, entrou, fez a foto, falou ali uns minutinhos e foi embora. Então, assim, é isso que a gente falou, vai dar um oxigênio, é importante para a campanha dele, para os lobotomizados aí do bolsonarismo. A base do pneu ali. Isso, porque aí esses vão aí agora usar isso e tal. E aí só nota uma coisa, o Flávio não tá usando uma gravata igual que o Lula usava uns anos atrás, gente? Eu acho que ele copiou, hein? Ô, Ricardo, coloca a gravata Lula verde e amarela aí. É igual, não é? O Lula usava essa gravata. Bem observado, hein? Onde é que você foi achar isso? Então, eu lembro que o Lula usava uma gravata vermelha e tal, mas acho que na campanha de 2002 ele começou a usar essa gravata, que era essa gravata... Ali, ó. Que era uma gravata verde e amarelo. Se eu não me engano, a gravata é bem parecida ou quase igual a gravata clássica que o Lula usou durante vários anos, né? Olha, custou caro essa fotinha, hein? Gastou uma grana de passagem, hotel e vai. Caro. Aquela corja toda andando com ele. Mas tava precisando, né? Tomara que não tenha sido o Vorcaro que pagou essa excursão, né? E vamos ver a apuração da Daniela Lima, ontem ela falou sobre isso também, né? O quanto que o Flávio foi lá para resolver essas pendências relacionadas às falas do Banco Master, né? Lógico. Agora sim, então, você tá liberado. Não, agora eu quero ver a gravata do Lula. A gravata do Lula. Tempo para vocês pesquisarem. Ó, aí, é no N1 demora 7 segundos até eu falar uma coisa e aparecer na tela. Aqui já demorou. Quanto que demorou já aí? Olha lá, Ricardo Gouveia tá desafiando. Eu vou começar a contar, ó. 40. Não acharam a gravata ainda? Gente. Tá um pandemônio aqui no nosso tweet. Eu vou mandar o pessoal. Tem a gravata, Ricardo Gouveia? Quero ver. Achou? Mas pior é que eu me recordo dessa gravata. É quase igual. Eu vou achar a gravata e vou postar no meu Instagram, então. Tá. Vou fazer melhor. Eu vou lá no Papo Legal, vou desafiar a galera que tá no Papo Legal. Que encontre a gravata. Quem acha primeiro. Mas eu acabei de ter uma experiência quase antropológica aqui pesquisando a gravata do presidente Lula, porque enquanto o programa acontece, eu também tô aqui pesquisando, E achou? Eu não achei, quer dizer, eu achei a foto da gravata, mas sabe o que eu achei também? Que tem gravata chamada Gravata do Presidente Lula para vender no Mercado Livre, tá? Tá bom para você? O pessoal que vai atrás da gravata do Presidente Lula. É um pouquinho diferente, tá? Ela é mais pro azul ali, mas os motivos estão bem parecidos aí. Eu já mandei pro nosso pessoal também. Ó, aqui uma pessoa que está envolvida aí no encontro do Trump com com o Flávio Bolsonaro me disse o seguinte: o que eles vão usar agora, que não é só a questão da base bolsonarista, tá me dizendo agora que tô lendo aqui, tá? Dá um fôlego enorme para encontros na Faria Lima, que estava desconfiada que ele não teria essa força. Então vai usar esse encontro também para banqueirada, para banco de investimento e tal. Demonstração de força. Interesses enormes. Tem que abrir a visão sobre esse movimento. É muito mais do que uma foto para esse público. Entendi. Então tem essa chave de leitura também. Isso está me falando uma fonte. Para reunião de banco, reunião de empresário, pode funcionar. Mostrar que as portas não foram fechadas e que o Trump não está desconfiado. Tá aí. É um pouquinho diferente, né? Tá bom. Um pouquinho diferente. Tá mais pro azul. Foi embora. Bom, vamos nessa, gente. Também leiam a reportagem do Jamil Chad no nosso site, que já está explicando as histórias desse encontro, tá? Muito bem. Parabéns, Ricardo. Você demorou só 2 minutos e 46 segundos para achar a foto. Quase. Olha. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Então tá bom. Eu vou pagar pizza se demorar menos na próxima vez. Tchau para você. Obrigada, meu querido. É bom ter você com a gente sempre. Falou, querido. Valeu, Chicão. Obrigado. Chegando aqui para conversar com a gente. E o nosso convidado também. Enquanto o Rodrigo chega aqui para sentar na mesa, eu já vou te contando que o deputado federal Pastor Henrique Vieira do PSOL, ele está aqui porque ele protocolou hoje um pedido para criar uma comissão externa na Câmara para fiscalizar a crise do Banco Master. Rodrigo, boa tarde para você. Boa tarde. Querido, bem-vindo. Já chegou aqui. Não, eu queria... Vocês viram que além da foto do Flávio, tem a foto da turminha toda lá na Casa Branca? Ah, é? Eu até pedi para a equipe nossa também separar, já está ali na ponta da agulha, o Rafa da nossa equipe tem. Parece a turminha do Trump. Olha ali, os meninos bem comportados atrás do Donald Trump sorrindo. Paulo Figueiredo, Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, os 3 garotos do titio Trump, colocados ali no entorno da mesa do presidente. Não é uma relação entre 2 iguais, até porque o Flávio não é
Flávio Bolsonaro não é presidente, nenhum deles é presidente, mas é uma diferença muito gritante com a postura do Lula no momento em que pisa na Casa Branca. É, outra história. Como é que vocês fazem a leitura, o nosso público que está nos acompanhando, dessa foto, dessa imagem, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nessa imagem. Eu vou falar um pouquinho só, eu entrei aqui um pouquinho depois, eu vou falar um pouquinho da foto. Eu queria que colocasse a foto no ar um pouquinho, por favor. Eu acho que é uma foto importante que o Paulo Figueiredo postou e justamente para tentar demonstrar força, eles estão repostando em série isso. Eu concordo com o que o Demori falou aqui, eles vão ganhar 24 horas de fôlego, né? Mas não tem muito a dizer, é a foto, é assim, estivemos aqui, que bom, né? Qual o significado político disso? O que isso traz para o Flávio Bolsonaro? Traz só o alívio, Chico e Gabi, de tentar sair das cordas onde ele estava até agora, né? Durante 2 semanas ele ficou nas cordas, ficou sem condição de debater outro assunto que não fosse o caso Master. Agora ele oferece para a turma dele uma foto do menino da turma do Trump. Isso ajuda? Eu tenho a impressão que para a campanha, para o indeciso, para a turma que quer um país independente, não ajuda. Para a bolha do bolsonarismo ajuda, para segurar os 30. Eu acho que a necessidade deles é segurar a turma. Uhum. Porque você começa a vazar. A turma que está indecisa começa a correr lá para o Zema, para o Caiado, não obrigatoriamente para o Lula, e o estrago já começa, a erosão já começa a ser na turma de casa. Então tem que ter uma foto dessa por dia para segurar ali a sua faixa dos 30%, que é a turma do pneu, que é a turma que vai votar de qualquer maneira, e que começava a desconfiar, a ter uma desconfiança plantada na cabeça, porque hoje eu vi que o Cláudio Castro colocou 3 bilhões, e que essa conversa do Cláudio Castro, que os depósitos coincidem com as conversas do Flávio com o Daniel Vorcaro. Então, essa turma precisa ser segura. Precisa ter uma barreira, uma represa para segurá-los. E essa foto é um biscoitinho para segurar. Essa foto segura um pouco, segura até amanhã. Eu acho que afasta a turma do meio do caminho, os indecisos, aqueles 5%, 10% que no final vão decidir a eleição. Afasta porque é a postura de subserviência. É a postura de quem eu quero a fotinha do Trump ali como fã, como quem vai entregar o país a eles. Né? Exatamente. Depois vou trazer mais detalhes também da reportagem do Jamil Chad, que você pode conferir no nosso site, clnoticias.com.br. Jamil também está sempre de olho, né, acompanhando essa história muito de perto. Ontem falamos sobre isso aqui. Eu comentei agora há pouco que o deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL, ele protocolou hoje um pedido para criar uma comissão externa na Câmara para fiscalizar a crise do Banco Master. Vou pedir para a nossa equipe colocar o documento, por favor, aqui na tela, a gente já tem aí. Esse documento ele foi formulado logo depois dessa nova fase da Operação Compliance Zero. A gente falou agora há pouco sobre isso, né, que mirou esse uso de dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro e investimentos suspeitos no Banco do Vorcaro. E é justamente agora que a gente conversa com o pastor Henrique Vieira para entender melhor essa comissão, como é que ela pode ajudar a esclarecer essas responsabilidades todas ligadas ao Banco Master. Deputado, bem-vindo, eu já te passo a palavra também para poder explicar. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, boa noite a vocês e a todos e a todas que estão nos assistindo. Na verdade, comissão externa temporária tem previsão regimental quando tem um fato que chama a atenção em um estado do nosso país. No caso, o Rio de Janeiro, o escândalo do Banco Master vinculado ao Rio Previdência, conforme vocês falaram, mais de 3 bilhões, Rio Previdência e SEDAI, que Cláudio Castro, ex-governador, fez de investimento no Banco Master, letras financeiras e fundos. E tudo isso mexendo na diretoria ali do Rio Previdência, não considerando o parecer técnico dentro do próprio Rio Previdência, também não considerando o parecer técnico contrário do Tribunal de Contas do Estado. Então, resumidamente, pegando dinheiro de aposentado para fazer autoinvestimento, investimento de risco no Banco Master. No mesmo contexto que ele viajava para o exterior com o Vorcaro, custeado por Vorcaro. Então, tudo muito estranho. Na política, sendo muito sincero com vocês, essa comissão externa serve como mais um instrumento de pressão sobre o Congresso, especificamente sobre a Câmara,
mais especificamente ainda sobre Hugo Mota, porque para ela entrar em funcionamento, basta uma assinatura do presidente da casa e assim a gente pode contribuir com um papel de fiscalização. Meu objetivo é olhar especificamente para o Rio, mas também aumentar a margem de pressão e de constrangimento sobre a própria casa, que está blindando muita gente. Deputado, a gente tocou aqui numa questão que é o risco das aposentadorias ligadas ao Rio Previdência. A gente tocou aqui na questão, mas nenhum de nós temos assim, informações como o senhor deve ter em relação ao real risco que essas pessoas, que esses servidores do Rio de Janeiro correm com essa operação que eu achava, a maioria dos brasileiros achava que chegava só a perto de 1 bilhão, mas são 3 bilhões. Há risco real dessas pessoas ficarem sem aposentadoria? Como é que esse dinheiro está comprometido mesmo? Como é que fica? Sim, a curto e médio prazo pode comprometer o pagamento. Na verdade, foi um primeiro aporte de quase 1 bilhão e depois um outro aporte de mais quase 2 bilhões e ainda recursos da SEDAI. E tudo isso, pessoal, é importante que todo o Brasil saiba, num Estado que está cada vez mais precarizado, num funcionalismo público completamente desrespeitado e há anos sem recomposição salarial. A UERJ, um patrimônio do Brasil, uma universidade tão importante que todos saibam, professores e técnicos em greve. Então você olha um Estado precarizado, serviços públicos em colapso, funcionários públicos desvalorizados, professores da UERJ em greve e no meio disso tudo, bilhões de recurso público sendo investidos de forma irresponsável no Banco Master e tudo isso com cheiro e fotografia de esquema. Então, é importante que as pessoas entendam a dramaticidade real, porque lá na ponta é servidor público, pensionista, advogado, pessoas que dedicaram a vida ao SUS, ao SUAS, fazendo continha para pagar aluguel, para comprar remédio, angustiado sem saber se vai fechar o mês. É a universidade pública definhando, é o posto de saúde desmantelado. Então, não é um mero debate técnico. A produção de sofrimento, precarização, pauperização da vida do povo no Rio de Janeiro e o governador, é importante também dizer isso, metido em vários esquemas. Há pouco tempo atrás, Refit, bilhões ali também. Agora, Banco Master, bilhões também. E ainda indícios de associação ao crime organizado. Então, é uma máfia que tomou conta do estado do Rio de Janeiro e isso tem impacto real na vida lá da professora aposentada, que está angustiada sem saber se vai terminar o mês pagando o seu aluguel. É nesse nível de dramaticidade, de realidade, que a gente precisa, com muita seriedade, abordar esse tema. Posso fazer uma última pergunta bem direta para o deputado Henrique Vieira? Cláudio Castro vai ser preso? Na minha opinião, é uma questão de tempo e de justiça, porque os escândalos se acumulam. Só quero registrar que no caso da ação da Polícia Federal, na casa dele, há semanas atrás, lá da refinaria de Manguinhos, vocês lembram? Aquela ação está dentro da ADPF 635, que investiga, sabe o quê? A relação do crime organizado com agentes públicos no Rio de Janeiro. Então, assim, resumindo, enquanto o aposentado está sob risco, enquanto o professor está sob risco, enquanto o Rio enterra corpos, o governador conta lucro e depois ainda vai para a igreja louvar a Deus. Ele tem que ser investigado até as últimas consequências, na nossa opinião. E essa comissão externa tem previsão regimental, tem objeto delimitado e serve como mais um instrumento político de pressão, porque tem aqui muita blindagem, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Deputado, quero muito agradecer sua presença aqui e a gente espera, né, que de alguma maneira essa comissão possa ajudar realmente
os aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença e até a próxima. Obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite, deputado. deputado. A gente segue aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter outros assuntos para tratar, voltar a falar do Flávio Bolsonaro. Mas hoje é terça-feira, eu quero lembrar todo mundo que hoje é dia de Precisamos Conversar. Não vou dar nenhum spoiler, vou chamar aqui um vídeo da Juliana Baroni para vocês e a gente já volta a conversar. Vamos lá? Oi, pessoal! Aqui no Precisamos Conversar de hoje, vamos falar sobre o filme super premiado e emocionante Aqui Não Entra Luz, que fala sobre o quarto da empregada nas casas brasileiras e a realidade das domésticas. Vamos falar também sobre ex. Ex é um problema ou uma solução? E, finalmente, vamos discutir sobre falar com estranhos. Vocês aí da bancada falam? Precisamos Conversar, hoje, às 19h. Muito bom, então, esses são os assuntos que a gente conversa hoje. Aliás, sempre atual, precisamos conversar. Vocês viram aí, foi a chamada da Juliana Baroni, estava com ela também a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara. Tem muita... Muito bom. E esse assunto da arquitetura do quarto da empregada, isso é a crueldade em forma de construção, né? Isso revela muito do país. Eu estava vendo os stories das meninas, né, e da Ju Baroni também. A Sara Zara contou depoimentos, trouxe muita reflexão a respeito disso. Parece que foi bem emocionante, inclusive, o programa. Então, a gente vai acompanhar a partir das 19h. Seguimos? Seguimos! Luiz Costa Pinto está chegando aqui diretamente de Brasília para conversar com a gente. Lula, boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Né? Boa noite. Boa noite, querido. Vamos tocar em frente. Vamos tocar em frente, Lula. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a foto do Flávio Bolsonaro com o Trump, inclusive te envolvendo nessa história toda, né? Porque quando envolve notícia, a gente já puxa o Lula Costa Pinto pelo braço e ele vem junto com a gente. Mas vamos começar pela operação, né, Chico Sá? Operação contra o Cláudio Castro, né? Por conta do aporte desses recursos do Rio Previdência no Master. O próprio PL vai precisar reavaliar o nome do Cláudio Castro. Isso era algo que você já vinha falando, né, Lula, nessa disputa ao Senado do Rio de Janeiro. Agora, com mais essa operação da Compliance Zero, será que subiu no telhado de vez ou ainda não dá para dizer isso? Olha, o ex-governador Cláudio Castro já está inelegível. Ele estava candidato por uma questão financeira, negocial, da relação dele com o Valdemar da Costa Neto e com o Flávio Bolsonaro. Porque o Cláudio Castro, ocupando a posição daquela cadeira ejetora para a cadeia, que é a cadeira de governador do Rio de Janeiro, ocupando aquela posição, ele estava fazendo negócios para alimentar esse ambiente miliciano, que é o ambiente em que se dá a política de extrema-direita do Rio de Janeiro. O que acontece é que ele agora irá para a cadeia, como disse o deputado Henrique Vieira, né? É uma questão de tempo, né? O ex-deputado e candidato a um novo mandato, Marcelo Freixo, ocupou também as redes sociais, dizendo hoje também isso, é uma questão de tempo, a ida do Cláudio Castro para a cadeia. E o que se revela nessa decisão do ministro André Mendonça de fazer a segunda operação contra o Cláudio Castro em 2 semanas é que ele tinha relação direta com o Daniel Vorcaro toda vez que precisava fazer um aporte com dinheiro público, dinheiro dos aposentados e pensionistas do Rio Previdência, no Banco Master e também numa outra corretora que está lá na decisão, né, do André Mendonça, que é a Planner. A Planner é uma operadora, né, de fundos que tem como cotista principal um banqueiro chamado Maurício Quadrado, que está naquela trinca de grandes operadores da REAG, Maurício Quadrado, João Carlos Mansur e o Nelson Tanuri, né? E a Planner já aparece naquela decisão
junto com o Banco Master. Então foi a forma de negociação criminosa que o Cláudio Castro montou no Rio de Janeiro, e sempre ligado ao PL, porque o governador em exercício do Rio de Janeiro, que é o interventor do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça, né, o Ricardo Couto, ele está demitindo diversas pessoas dessa linha operacional que o Cláudio Castro deixou no Rio de Janeiro, mas ainda não chegou na Loterge. A Loterge, que no Rio de Janeiro opera as bets, todas as bets que são autorizadas a operar no Rio de Janeiro, tem que operar com a Loterge. A presidente da Loterge é indicada pelo Valdemar da Costa Neto e pelo Flávio Bolsonaro. E a Loterge recebe somente, exclusivamente, os pagamentos das apostas em bets no Rio de Janeiro por meio só recebe por Pix. A operadora que recebe esses Pix se chama Pix, né? Pix também, com S no final, Pixes, né? E essa operadora é administrada por uma pessoa nomeada pelo Willer Tomás, aquele advogado que é amigo pessoal e foi sócio do Flávio Bolsonaro. Então, essa arquitetura da destruição, né, do Estado do Rio de Janeiro que está ruindo agora. E a questão, foi muito bom vocês trazerem aqui mais cedo aquelas fotos do Flávio Bolsonaro com o Cláudio Castro, porque é sobre elas que o Flávio Bolsonaro vai desembarcar, tendo que falar, né, quando chegar dos Estados Unidos. Ele ganhou essa pausa, né, com essas fotos de hoje. Eu não sei se a Gabi quer ir para o Flávio Bolsonaro na Casa Branca ou se a gente segue nesse assunto aqui. Parece que a gente está tentando uma pessoa para entrar com a gente aqui. Jamil, tá que daqui a pouquinho deve estar junto com a gente. E acho que é uma oportunidade. Opa, olha ele aí. Olha, o homem chegou. Chegou o homem. Chamei e você chegou, Jamil, automaticamente. Jamil, em um dia que Genebra foi tão quente quanto o Crato, quanto a minha terra. Não, e o Jamil veio de camisa de Partido Republicano dos Estados Unidos. Ele está aí de vermelho, com uma gravata do Trump. Make Genebra great again. Lula, eu ia procurar a gravata, mas eu não tinha da mesma, vamos dizer assim, sofisticação daquela gravata que apareceu e eu resolvi deixar quieto, mas estamos aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Jamil. Jamil. Você que já foi rapidamente para publicar a história desse bastidor, né, de como é que foi o encontro do Trump com o Flávio Bolsonaro. É lógico que, no fim das contas, para a base bolsonarista, o que está importando nesse momento são essas fotos que estão rodando, né? Mas qual foi, na verdade, o tempo que o Flávio Bolsonaro passou com o Trump? Enfim, o que você traz aí desse encontro? Gabi, vamos aguardar a coletiva de imprensa de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos para saber exatamente todos esses detalhes, mas vamos trazer aqui algumas informações já. Em primeiro lugar, essa coletiva de imprensa que Flávio Bolsonaro organizou lá em Washington, ela vem, viu, Lula, como um alerta. Eu digo na chamada mesmo da coletiva de imprensa. Na última linha está dito o seguinte: importante, o candidato, o senador, apenas responderá perguntas sobre a sua agenda nos Estados Unidos, ou apenas em letras maiúsculas. Eles podiam ter colocado diretamente: nós não falaremos do Banco Master, do Cláudio Castro e de todos aqueles implicados no escândalo que afetam a minha candidatura. Mas tudo bem, não colocaram dessa forma, a gente entende que esse é o recado, ou seja, jornalistas que estarão nessa coletiva de imprensa e serão convidados a não fazer essas perguntas. Tomara que os nossos colegas violem absolutamente essa orientação, basicamente. Agora, vamos voltar para a reunião. Olha, Gabi, em primeiro lugar, essa reunião não foi colocada na agenda de Donald Trump ontem, ela não foi colocada na agenda de hoje, nem mesmo depois que ela aconteceu, ela aparece, e eu fui verificar agora, ela não aparece
na agenda oficial da Casa Branca. Então, é uma viagem que, obviamente, ela tem uma enorme limitação, inclusive, eu diria, de protocolo. Vários fatores ali naquela foto a gente poderia trazer aqui para um debate. O primeiro deles é a posição da foto, né? Você não tem duas pessoas que estão na mesma posição. Você tem um chefe sentado na sua cadeira de comando e aquela pessoa que quase está pedindo desculpa por estar ali ao seu lado. O sorriso de Donald Trump, apesar do presidente Lula ter dito que ele ensinou o Donald Trump a sorrir, né, Lula? Ele disse isso na coletiva, parece que ele precisava de mais prática. Ô, Jamil, para ficar nesse campo semântico da Disneylândia americana, ali você tem os 3 irmãos Metralha e o João Bafo de Onça sentado, né? Usando... Perfeito. Agora, dos temas, o que eu escutei é que eles querem, pelo menos segundo o bolsonarismo, querem nos dizer que eles trataram justamente do crime organizado, PCC e Comando Vermelho, como, eu diria, grupos, ou a tentativa de convencer Donald Trump a tratar desses grupos como grupos terroristas. Por enquanto, Gabi, o governo norte-americano não fez nenhuma declaração sobre a reunião, não fez nenhuma declaração sobre transformar esses grupos em grupos terroristas, não há nenhuma postagem de Donald Trump sobre essa reunião. Ele postou várias coisas depois, inclusive, dessa reunião, sobre as condições climáticas na região, sobre o apoio a parlamentares, a candidatos ao Congresso norte-americano, mas, pelo menos até agora, nada, absolutamente nada sobre a visita de Flávio Bolsonaro. Então vamos aguardar e vamos ver. Da parte do governo brasileiro, eu apurei que a reação é a seguinte: se essa reunião terminou por aqui, ou seja, com essa foto, patética, que basicamente é a autópsia da humilhação de um movimento político brasileiro que sim considera Donald Trump como seu líder e não, eventualmente, um parceiro, pode até ser parceiro comercial, etc. Não, ali você tem, obviamente, um líder e o grupo que quer segui-lo, mas para o Itamaraty, para o Palácio do Planalto, se isso acabar assim, o governo brasileiro não irá fazer nenhum tipo de comentário, não irá considerar esse encontro dos dois como uma violação à soberania brasileira, uma ingerência na eleição brasileira. Não fará nenhum gesto nesse sentido. Agora, se essa reunião resultar em qualquer tipo de ação contra o Brasil, aí sim o governo brasileiro vai reagir e, de fato, já tem preparado reações, declarações que podem sair caso alguma decisão seja publicada a partir dessa reunião. Mas, por enquanto, insisto, por enquanto o governo não acredita que não tem nenhum motivo, basicamente, para fazer uma reação a partir de uma reunião que não está na agenda, que não, basicamente, constou da agenda nem depois dela ser realizada, que não teve nenhum tipo de declaração pública, pelo menos por enquanto, da Casa Branca, e que não resultou, pelo menos por enquanto, em nenhum tipo de decisão de medidas concretas contra o Brasil. E deixaram os documentos ali com os assessores e tal, né? É o que eu estava lendo a postagem da jornalista Raquel Krahenbuhl, que é das organizações Globo. Ela diz o seguinte: o encontro foi rápido, Flávio e Eduardo entraram, deixaram os documentos com assessores, tiraram a foto e saíram. Foi uma foto, né? Foto e foto. Deve ter durado, então, pela descrição dela, coisa de 2 minutos. É por isso que a gente não tem nenhuma foto dos dois sentados na mesma posição, que seria naquela poltroninha ali do lado, naquela sala de estar ali ao lado, né, da mesa da presidência. Não tem essa outra foto, porque o Trump nem se moveu, eu tenho a impressão. Não se levantou de onde estava, tirou a foto e ali permaneceu. Agora, para eles pode ter um resultado. Acho que a gente também não pode negar o fato. É humilhante do nosso ponto de vista, e acho que do ponto de vista de mesmo quem é crítico a Lula, mas também não gosta do Bolsonaro, é uma postura subserviente? Mas para o lado deles, para o lado de tentar manter a tropa unida, eu acho que serve, né, para segurar essa turma mais próxima do bolsonarismo. Então eles vão cantar vitória durante 24 horas, vai ser divertido realmente ver a postura dos jornalistas brasileiros,
tentando fazer perguntas sobre Master, sobre Cláudio Castro, sobre Daniel Vorcaro, e o Flávio Bolsonaro vai dizer, sobre isso eu não converso, eu quero falar só sobre o meu papai, Donald Trump. Eu fiquei até pensando... Agora, Rodrigo, diga lá você tem primeiro, toda razão, Jamil. só uma Claro. questão. Essa foto também serve para a direita, ou seja, para a disputa entre os candidatos de direita, justamente para que Flávio desembarque de volta no Brasil e diga, eu sou o candidato. Né? Verdade. Zema, Caiado, etc. Eu vou continuar com a minha campanha eleitoral, porque, afinal de contas, eu sou o personagem ou o ator que é recebido na Casa Branca, ainda que seja por 2 minutos para entregar alguns documentos, que ninguém sabe se serão lidos algum dia ou não, fazer uma foto com um presidente que sequer se levantou da cadeira para fazer a foto, sequer sentou, como o Rodrigo bem colocou, naqueles sofás que ficam diante daquela mesinha, não é em outra ala. É ali mesmo. Né? Realmente, eu já estive no Salão Oval, fica realmente ao lado, você pode tocar, basicamente, do sofá, você pode tocar na mesa, é realmente muito próximo, ele sequer se levantou, e aí fica a pergunta, né? Obviamente, essa reunião, ela se encerra aqui, ou nós teremos novos capítulos, justamente com eventuais decisões que o governo americano tome nos próximos dias ou semanas. Bom, eu queria juntar aqui com uma apuração que o Lula Costa Pinto ia trazer, e eu fico me perguntando, Lula, como que entra essa nova coordenação de pré-campanha do Flávio Bolsonaro nessa história, né? Tem um novo time de marketing da candidatura do Flávio Bolsonaro, e aí a gente vê todo esse movimento de ir para os Estados Unidos, de tirar essa fotinho do lado do Donald Trump, junto com os aliados bolsonaristas e tal. Então, tem 2 nomes novos aí que eu acho que você pode aproveitar esse momento para trazer essa apuração para a gente também. Não, Gabi, perfeito, e casa com isso que vocês estavam falando agora, porque tem uma operação de mídia sendo feita para dar essa entrevista editada, entrevista em que há perguntas marcadas e perguntas que não podem ser feitas, o que é uma maluquice. Só quem não entende de jornalismo acha que é possível criar uma entrevista coletiva com um tema fixo ou com temas proibidos. Isso não existe, não dará certo, vai dar confusão e a gente vê já já. E isso só pode surgir da cabeça de um personagem como Alexandre Outramari, que é o submarqueteiro ou o co-marqueteiro que está institucionalizado na campanha do Flávio Bolsonaro desde ontem. O Outramari está trabalhando em coordenação com o Eduardo Fischer, que é o publicitário que será o coordenador central, o ideólogo da campanha. O Outramari é um ex-jornalista da revista Veja, virou marqueteiro político, tem 200, não é um exagero, 200 processos trabalhistas na Justiça Federal da 4ª Região e da 1ª Região. São basicamente processos tributários de sonegação ou de não pagamento de honorários a pessoas que trabalharam com ele e tal. O Outramari é um antigo inimigo, né, do PT, porque quando ele esteve na Veja, ele fez parte daquele núcleo operacional que destruiu a revista Veja, que levou à venda da revista Veja pela família Tivita para um grupo de recuperação judicial em razão da absoluta desconexão entre o que era publicado e os fatos que aconteciam em si durante o segundo governo do presidente Lula e o segundo governo da presidente Dilma, até o impeachment. Esse é Alexandre Outramari, que na sua passagem pelo marketing político tem uma única grande vitória, que é a eleição de Simone Tebet como senadora pelo Mato Grosso do Sul em 2014. Então é ele que está à frente agora desse dia a dia. Mas também, em razão dessa operação contra o Cláudio Castro, hoje eu acho que tem uma outra campanha que está tensa,
que é a de Ronaldo Caiado. Por quê? O marqueteiro do Ronaldo Caiado, que é o Paulinho Vasconcelos, de Minas Gerais, que foi historicamente o marqueteiro do Aécio Neves, né? O Paulinho Vasconcelos prestou consultoria durante todo o segundo mandato do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, dentro do Palácio Guanabara, e foi quem fez a campanha de reeleição do Cláudio Castro. Saiu há poucos meses para ir para Goiás, né, e se integrar ao fim de governo do Ronaldo Caiado, e está na campanha dele agora. Agora, eu sei que tem uma conexão financeira entre eles, né? Ela surgirá. Então, isso é mais um motivo inegável para a tensão lá do outro lado também. Rapaz, essa é a turma do marketing e da publicidade do Bolsonaro. Você pega o Eduardo Fischer, ontem estourou o tamanho da dívida dele com o Banco Modal. O banco está cobrando 114 milhões, inclusive o banco vai tentar pegar esse dinheiro na boca do caixa do PL. Não deixar chegar nas mãos do Eduardo Fischer. 114 milhões ele deve. É o número 1 em dívida, né? A gente pode dizer, porque ele era o publicitário da campanha número 1, lembra? Então ele deve ser o publicitário número 1. Cobrador na porta é um problema para o Valdemar da Costa Neto. Meu Deus do céu. Ele detesta esse povo. Aliás, a gente trouxe, né, Lula, na revista Liberta desse fim de semana, um perfil, né, adiantando um pouco dessas informações de que o Eduardo Fischer, novo marqueteiro do Flávio Bolsonaro, é muito conhecido na praça por estar devendo grana, no mercado da publicidade, tentou aí... A partir daquela nota que os jornais foram atrás para descobrir a dívida de fato, 114 milhões. 114 milhões, então é preocupação do lado do Fischer e esses cobradores que vão aparecer lá na porta do Valdemar, e preocupação na campanha do Caiado, porque nos trouxe bem o Lula aí, conexões com o Cláudio Castro. Mas faz acenos para a direita aí, né? Essa foto que a gente tem de hoje com o Flávio Bolsonaro e o Donald Trump, né? Então vamos ver como é que isso também vai repercutir nessa base bolsonarista e também para os demais candidatos da direita nessa história. Aliás, quero muito agradecer o Jamil, mas antes te passo a palavra, Jamil. Dá tempo, vai lá. Rapidamente, a coletiva de imprensa que não podia fazer perguntas do Banco Master, Cláudio Castro, e aí a lista vai embora, né? Chocolates, loja de chocolate, enfim, tem uma lista gigantesca. É verdade. Você não pode perguntar, né? Mansão em Brasília, enfim, a lista é grande. Mas ela já está acontecendo e, claro, os nossos colegas, e aí precisamos dizer do orgulho que eu tenho dos nossos colegas jornalistas, obviamente pressionando Flávio Bolsonaro por conta do Banco Master, ele, pelo menos a parte que eu tenho acompanhado aqui, tentando se defender e dizendo aquela velha história. E o Lula, hein? É o meme. Está acontecendo nesse segundo, né, Jamil, essa coletiva para os jornalistas aqui. Eu estou acompanhando também, mas não consigo ouvir, obviamente, porque estou no ar junto com vocês. Mas depois tenho certeza que você vai, e o nosso site também, Chico Alves, nossa equipe, vai trazer todo esse material consolidado para a gente. É isso? Mas espera aí, Jamil, antes da gente se despedir, fica aí, porque eu vou aproveitar uma deixa do Rodrigo e cobrar você, a Gabi e o Chico Sá, que nunca colaboraram com nota para a reserva exclusiva. Então vocês estão vendo que a reserva exclusiva, né, é um ótimo lugar para a gente trazer notícia e ela repercutir ao longo da semana. Exatamente. Não, eu espalho, eu pelo menos espalho, viu, Lula? Eu também espalho. Exatamente. Eu tenho um motivo, uma justificativa muito plausível que se chama Em Detalhes. Eu espalho a boa nova. Bom demais. Lula e mas Jamil. Olha, aquela máxima que vem de uma família libanesa, viu, Lula? Devo, não nego. Pago quando puder. Boa, muito bom. Maravilha. Vou seguir nessa máxima também. Obrigada, queridos. Bom ter vocês dois aqui com a gente. O Jamil que entrou porque, enfim, a notícia chamou, o Jamil veio automaticamente conversar com a gente. Bom aqui. Eu já também fiquei enchendo o saco de todo mundo. Vamos colocar o Jamil no ar, que ele tem notícia. E assim a gente faz o nosso programa ao vivo, o nosso N2. Valeu, Jamil.
Obrigada, até a Boa noite a próxima. A notícia vai chamar ele muito em breve. E Luiz Costa Pinto também, obrigada, querido, diretamente de Brasília. Obrigado, um abraço. Valeu, amigos. Muito bem, vamos trazer o resultado da nossa enquete do Papo Legal também? A gente já tem, pessoal, para colocar aqui na tela? Sim, temos. Me avisaram aqui, Ricardo Gouveia já me disse no ponto. Na sala do nosso N2, onde você conversa sobre os assuntos que são debatidos pelo programa, você encontra também a nossa enquete, que é sobre o Cláudio Castro. Será preso antes da eleição? Foi o que o Rodrigo Viana perguntou para o pastor Henrique Vieira, né, também deputado. Sim, todo governador do Rio de Janeiro vai preso, 99%. Caramba, quase... Só 1% acha que ele vai provar inocente. Unanimidade absoluta. Unanimidade absoluta, é isso mesmo. 1% tinha alguém passeando, algum bolsonarista passeando no nosso... Aí no Papo Legal, né? Tentando conhecer o Papo Legal e Eu tal. acho que é uma certa ironia. Esse 1% aí é alguém que usou da ironia. Não, ele vai provar inocente. Ou clicou errado. Acontece, né? Às vezes a gente vai votar na enquete e clica errado. E votou Isso errado. acontece também. Todo governador do Rio de Janeiro vai preso? Quase todo, né? Desde a redemocratização. Brizola, Benedita e Marcelo Alencar não foram presos. Eu estava pensando na Benedita já, ela não foi. Eu quero também dar boa noite aqui para a nossa audiência, mas principalmente para Sérgio Iemer, ou Iemer, Natércia Marques Furtado, Matilde Gomes, Gilberto Rufino, Heloísa Reis, obrigada a você que comentou, participou do nosso papolegal.app, também do nosso chat no YouTube também, que eu estou sempre de olho nos comentários de vocês. Obrigada, pessoal, a gente vai agora de Precisamos Conversar. Tem muito assunto quente também para você acompanhar a partir de agora com a Juliana Baroni no comando. Vamos nessa? Vamos nessa. Boa noite para todo mundo e até amanhã, gente. Valeu. Curiosidade do dia. Você sabia que mais da metade das pessoas da comunidade do ICL tem mais de 50 anos de idade? Pois é. E um dos pedidos que eu mais recebo é que eu deveria preparar uma aula para essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade de educação financeira. De verdade, já são centenas de vezes que as pessoas me pediram isso. E eu finalmente resolvi parar o que eu estava fazendo aqui e preparar uma aula incrível, como construir patrimônio depois dos 50. Ela vai acontecer dia 31 de maio às 8 horas da noite. Vocês vão achar muito, muito, muito bacana, que eu vou trazer várias coisas práticas, que aliás não precisa ter mais de 50 para aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar. E no dia 31 vocês vão aprender muita coisa para colocar em prática. Um abraço e até lá!